Olá, seres humanos! Aqui quem fala é a Alice. Sou cineasta, universitária em psicologia e onironauta, estudante dos sonhos. Vamos falar hoje sobre um transtorno da ansiedade, que são os transtornos de pânico. O que é o transtorno de pânico? Estou usando aqui o DSM-5, o livro de cabeceira de todo psicólogo clínico, que tem aqui comigo todos os transtornos, mentais que foi registrado cientificamente com bastante detalhe. Só bem precisa. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o transtorno de pânico. No transtorno de pânico, o indivíduo experimenta ataques de pânicos inesperados, recorrentes, e está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico ou alterações desadaptativas em seu comportamento devido aos ataques de pânico. Então, vocês podem ver que a pessoa que tem ataque de pânico, por muitas vezes, ele vai ter um ataque de pânico por estar com medo de ter um ataque de pânico. Que doido, né? Nossa, doido, não tô falando que a pessoa é doida, não. Tipo, a situação, sabe? Que difícil lidar com isso, fraga. Vamos lá. Exemplo, esquiva de exercícios ou de locais que não são familiares. Os ataques de pânico são ataques adrúptos de medo intenso ou desconforto intenso, que atingem um pico de poucos minutos, acompanhados de sintomas físicos e cognitivos. Os ataques de pânico com sintomas limitados incluem menos de 4 sintomas. Os ataques podem ser esperados, como em resposta a um objeto ou situação normalmente temido, ou inesperados, significando que o ataque não ocorre por uma razão aparente. Do nada, né? A pessoa tem um negócio. Então, tem essas duas pessoas. Aqui já sabe que se tem um contato com aquela coisa, pode ter, ou aquela que tem do nada. Eles funcionam como um marcador e fator prognóstico para a gravidade do diagnóstico, curso e comorbidade, com uma gama de transtornos, incluindo, mas não limitados, os transtornos de ansiedade. Por exemplo, transtornos por uso de substância, transtornos depressivos ou psicóticos. Quem tiver interesse nesses outros transtornos, é só comentar aí, que aí eu faço um vídeo sobre eles. O ataque de pânico pode, portanto, ser usado como um especificador descritivo para qualquer transtorno de ansiedade, como também para outros transtornos mentais. Então, às vezes uma pessoa tem um transtorno só, ou pode desenvolver dois, junto com o ataque de pânico. Agora eu vou ler para vocês os critérios diagnósticos do transtorno de pânico, e aí vocês vão ver se o que vocês se identificarem mais, quanto mais vocês se identificarem com essas características, mais chance tem de sua suspeita de ter esse transtorno estar correta. Aí depois você vai e procura um profissional para te ajudar a lidar com isso, a ter mais certeza desse diagnóstico, tá bom? Esse vídeo aqui é só para te informar e tirar a pulguinha atrás da orelha de algumas pessoas que estão desconfiadas que têm esse transtorno de pânico. Então vamos começar. Ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto adrúpito de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Vamos lá, vamos ver se você tem 4 ou mais desses sintomas para a gente saber. Observação: o surto adrúpito pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso, tá? Vamos lá. Número 1, palpitações, coração acelerado, taquicardia. Número 2, sudorese. Pesquisa no Google o que é isso. Número 3, tremores ou abalos. Número 4, sensações de falta de ar ou sufocamento. Número 5, sensações de asfixia. Número 6, dor ou desconforto torácico. 7, náusea ou desconforto abdominal.
8. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. 9. Calafrios ou ondas de calor. 10. Parestesias. Anestesia ou sensação de formigamento. 11. Desrealização. Sensação de irrealidade ou despersonalização. Sensação de estar distanciando de si mesmo. Então, desrealização, você sente que está fora da realidade durante o ataque de pânico. Ou despersonalização, você sente que está fora de quem você é, sabe? Meio que isso. 12. Medo de perder o controle ou enlouquecer. E 13. Medo de morrer. Então, se você se identificou em 4 dessas daqui, já fica suspeita. Observação. Podem ser vistos sintomas específicos da cultura. Tinido, dor na nuca, cefaleia, gritos ou choro incontrolável. Esses sintomas não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos, tá? Pelo menos um dos ataques foi seguido de 1 mês ou mais de uma ou de ambas as seguintes características. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar 2 características, a número 1 e a número 2. E pelo menos um desses ataques que vocês tiveram, que você desconfia que você teve, uma dessas características ou as 2 estiveram presentes, tá? Pelo menos um dos ataques foi seguido de 1 mês, ou mais de uma dessas ambas características. Vamos lê-las então. Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências. Por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer. Então, a pessoa já começa a ficar com medo daquilo repetir. A segunda, uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Por exemplo, comportamento que tem por finalidade evitar ter ataques de pânico, como a esquiva de exercícios ou situações desconhecidas. Bom, gente, a perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, tá? Droga de abuso, medicamento ou de outra condição médica. Hipertiroidismo, doenças cardiopulmonares. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Os ataques de pânico não ocorrem apenas em resposta a situações sociais temidas, como no transtorno de ansiedade social. Em resposta a objetos ou situações fóbicas circunstanciais, como na fobia específica. Em resposta a obsessões, como no transtorno obsessivo-compulsivo. Em resposta à evocação de eventos traumáticos, como no transtorno de estresse pós-traumático. Ou em resposta à separação de figuras de apego, como no transtorno de ansiedade de separação. O que eu falei aqui sobre o transtorno de ansiedade de separação, ansiedade social, esses daí a gente já fez aí no canal, tá na playlist aí, tá nos cartãozinhos sobre transtorno de ansiedade. Quem quiser dar uma olhada, pode dar uma passadinha lá na playlist. Os outros transtornos, quem tiver interesse, é só comentar aí que eu falo sobre eles, tá bom? Muito obrigada por terem me ouvido.